certo. Quando a editorial é uma coisa grave, mas também quando não é, nós podemos botar um outro fundo, né? Uma coisa mais suave. Porque eu farei um editorial suave. A quente não está escrito. Isso. A quente é mais suave. Bem, a quente quer dizer de imediato, achou. Isso, pode ser até bem mais baixo. Bem mais baixo. Eu estava acordado ainda, escrevendo, e aí começaram a cair mensagens no meu celular, hoje de manhã, dizendo, o professor Ives Gandra, o doutor Ives Gandra, o jurista Ives Gandra, citou o seu nome no Jornal da Manhã, né? Ele concedeu uma entrevista ao Jornal da Manhã e aí, num dado momento, falando sobre direito, Estado de Direito, etc., Dr. Ives, um dos maiores juristas do país, né? Respeitado por todas as correntes de pensamento, sabidamente um homem conservador no sentido do conservadorismo político, o mesmo que eu abraço. Em alguns nichos se diria que ele é um homem de direita, como eu sou. Insuspeito de gostar do PT, como eu sou. É que agora algumas almas simples, né? Olha quando ficando bom, só por causa da música de fundo. Senão falaria alguns vigaristas, alguns canalhas, alguns sacripantas, alguns especuladores, alguns vagabundos, alguns ladrões, inclusive das esperanças do país, cismaram que porque eu tenho críticas pontuais à Lava Jato, eu sou contra a Lava Jato. Quando eu, André, o que tenho feito é a chamada defesa do Estado de Direito. E tem gente por aí fazendo até charge, como se isso fosse uma coisa negativa. Então partem do princípio de porque, afinal de contas, um dos caras que está do outro lado é o Lula, então contra ele a lei pode ser desrespeitada. Um empresário me abordou outro dia, até contei isso aqui. Puxa, nós ficamos muito decepcionados com você, porque quando houve o depoimento do Lula, em vez de você demonstrar que o Lula, tal como se não tivesse demonstrado bastante ali, você apontou comportamentos irregulares do juiz Sérgio Moro. Eu olhei para a cara dele e disse, você gostaria de prestar um depoimento e de ser julgado segundo as regras ou segundo o arbítrio do juiz, independentemente de regra? Não, segundo as regras. Falei, E você acha que com o Lula tem que ser diferente? Mas o Lula é ladrão, eu não sou. Atenção, ser ou não ser ladrão, o Lula, isso não é um juízo moral, isso é um juízo legal. E será preciso provar. Eu, pessoalmente, já disse, acho que o PT foi o maior esquema montado de assalto ao Estado e ao Estado de Direito, como eu digo. De assalto ao caixa e à institucionalidade. E acho que o Lula foi o grande comandante, o grande timoneiro desse processo. Agora, isso está lá no Supremo. E cabe ao Ministério Público evidenciar. O que eu apontei naquele depoimento foram as vezes em que o Sérgio Moro fugiu ao devido processo legal. Não adianta me xingar. Não adianta me xingar porque eu estou tratando uma questão técnica. Não é? Eu não privo, infelizmente, da amizade do Dr. Ives Gandra.
estive com ele como jornalista, entrevistador, acho 2 vezes na vida. Não tenho intimidade nenhuma com ele, proximidade nenhuma com ele. Ele é, como todo mundo sabe, ligado ao Opus Dei. E eu, muitas vezes, já se disse que eu também sou, né? E se fala isso em tom de acusação, que eu acho muito engraçado, porque fica parecendo que o Opus Dei é algum organismo ilegal. Diz assim, não, ele é do Opus Dei, como se falasse, nossa, ele é traficante, ele é bandido, ele é ladrão de dinheiro público. O Opus Dei é uma prelazia papal. O fundador do Opus Dei é um santo da Igreja Católica, São José Maria Escrivá. Acha a foto dele aí. São José Maria Escrivá se escreve. Eu não sou do Opus Dei, mas e se fosse? E se fosse? Primeiro, se eu fosse, eu diria. Feio não é eventualmente ocupar o microfone sendo do Opus Dei. Feio é ocupar o microfone estando a serviço de pessoas, candidaturas, etc., sem que o ouvinte saiba, sem que o telespectador saiba. Feio é costurar para fora. Quando eu falo as coisas que eu falo, sobre transgressões ao processo legal, eu faço porque eu estudo, porque eu leio, porque eu pesquiso, porque diante de uma dúvida, eu vou buscar quem sabe mais. Eu vou falar com o especialista, para não metê-lo numa roubada, para que você não saia por aí falando coisas inconsequentes, para que você não confunda o seu desejo com o direito. Uma coisa é o meu desejo, uma coisa é aquilo que eu quero, outra coisa é aquilo que é possível fazer segundo as normas legais. Ah, mas as normas legais do Brasil acabam protegendo o bandido. Esse é um mantra. São José Maria Escrivá está lá, o santo da Igreja Católica, fundador do Opus Dei. Não é a Opus Dei, não. O Opus Dei, porque opus é uma palavra neutra no latim e, portanto, se faz a concordância no masculino. Então, atenção. Eu, quando falo essas coisas, não quero que você vá por aí só ficar indignado, que eu chamo a indignação de festa. Sabe indignação de festa? Ou de boteco? Você encontra o seu amigo, seus amigos, está todo mundo muito indignado com a mesma coisa, todo mundo dá murro na mesa, fica bravo e tem a solução para os problemas. Né? Ou nas festas a mesma coisa. Churrasco. Eu não existo para deixar as pessoas indignadas ou calmas nas festas. Eu não sou animador de festa. Sou jornalista. Não é? Ah, mas você até outro dia era o maior crítico do PT. Era o maior crítico do PT? Vai ver o que eu estou escrevendo. Sou. Só que eu sou um crítico responsável. Porque quando começou essa campanha chucra que está aí, o Lula tinha 10, 12% de intenção de voto, ele já está com 30%. E eu cantei essa bola. E hoje alguns inocentes mesmo, se apegam a coisa assim, pode ficar tranquilo que o Dória dá um jeito nele. Pode ficar tranquilo que o Bolsonaro dá um jeito nele. A questão não é essa. A questão é saber porque parcelas crescentes da população acabam aderindo a uma candidatura de um homem que notoriamente transgrediu, a meu ver, as regras legais. Agora, isso precisa ser provado nos tribunais. E quando você desdoura o devido processo legal, quando você agride o devido processo legal, não é o direito do Lula que está sendo agredido, é o direito de todo mundo. Portanto, quando alguém como Ives Gandra Martins
Ou alguém vai dizer que o Ives Gandra também foi tocado pelo comunismo? Hein? Será que o Ives Gandra também foi tocado pelo comunismo, André? Será que o Ives Gandra, que até outro dia, para a esquerda, era o demônio da direita? A esquerda rombuda, né? Que a esquerda responsável respeita. Será que o Ives Gandra, para esses setores conservadores, considerado um príncipe do pensamento, do direito, será que ele também aderiu ao comunismo junto comigo? É isso? Ou o que levaria, tá aí, né, o áudio ou o que levaria o Ives Gandra, atenção, a dizer isto aqui sobre Reinaldo Azevedo, que sou eu mesmo, vai. Às vezes o Reinaldo Azevedo tem sido criticado exatamente por defender o devido processo legal. E na sociedade, o processo penal é feito para defender o acusado, não para a sociedade. Se a sociedade fizesse justiça com as próprias mãos, a sociedade estaria automaticamente linchando constantemente, como aconteceu no período do terror ali de Robespierre. Mas o que eu coloco que parece importante, que o Reinaldo tem defendido também, devido ao processo legal, é fundamental o direito de defesa. Eu tenho uma impressão muito triste em relação ao presidente Lula. Eu acho que ele foi extremamente incompetente e extremamente corrupto. Competente se deixou roubar, como ele deixou o corrupto se participou. Mas ele tem todo o direito de defesa, tem que ir até o final o seu direito de defesa. No caso do presidente Temer, também nessa discussão, eu acho que quem quiser acusar pode já preparando as provas, que não precisam ser necessariamente em juízo se houver provas contra ele. Mas não acho que seja o momento, entende, de fazer uma investigação, no momento que o país começa a sair da crise, sinalizações, e creio que foi esse o sentido para o 4 do artigo 86 da Constituição, no sentido de não permitir que seja perturbada uma presidência, que a figura do presidente é menos importante do que a estabilidade da nação. Olha, nós vamos falar já dessa questão do Temer, a que se refere o doutor Ives. Eu quero aqui de público fazer um agradecimento emocionado ao Ives Gandra, né? Ao doutor Ives Gandra, por ter tido essa generosidade, né? Porque quando uma pessoa está sendo perseguida, vira alvo nas redes e tal, hoje em dia existe a tendência de os covardes se afastarem, né? Que é uma coisa que eu nunca fiz. Toda vez, e atenção, e eu não sou amigo do Ives, insisto nisso, mas todas as vezes que um amigo meu, que uma amiga minha, foram atacados nas redes, e eu tô vendo que é nitidamente injusto, eu saio em defesa. Eu compro a briga. Eu sou leal. Eu tenho vergonha na cara. Eu sou corajoso. Eu não tenho medo de patrulha. E vou pra cima e compro a briga. Infelizmente, nem sempre é assim. A hora que o cara vê que... opa, vamos ficar longe, porque... né? E o doutor Ives, sem ter qualquer intimidade comigo, sem que sejamos amigos, infelizmente não somos, espero que nos tornemos, meros conhecidos, vai a uma emissora de rádio de alcance nacional e faz essa defesa que fez, não do Reinaldo Azevedo, fez a defesa da defesa que o Reinaldo Azevedo faz do Estado de Direito. Né? Vão dizer agora que o Ives também avermelhou-se? Vai ter algum desses... o doutor Ives não merece o que eu ia falar no mesmo discurso. Mas vai ter algum desses que realmente precisam usar roupa de baixo? Você é que entende? Para dizer que o Ives é comunista?
alguns tolinhos cuja noção de política ainda está na fase das espinhas. Aquelas primeiras brotoejas que começam a aparecer. Né? Vão vocês dizer que o Ives é comunista? Como andam dizendo que eu me tornei de novo, sei lá o quê. Não. Defensor do Estado de Direito. Isso sim. E agora, graças a Deus, graças ao meu trabalho, graças ao meu empenho, graças à minha dedicação ao ouvinte, né? Tenho as palavras, as boas palavras do Dr. Ives Gandra Martins. Muito obrigado, doutor. Hashtag pronto. Agradeci. Jovem Pan, colocando os pingos nos is.